educacional tida até hoje como a filosofia mais adequada para alfabetizar, para ensinar, enfim, para promover o ensino-aprendizagem. Então a grande riqueza de um seminário como esse é, em primeiro lugar, partir dos ensinamentos do Paulo Freire, partir da história dele, partir, tá entendendo, do quanto ele contribuiu para a luta em defesa de uma escola pública republicana, uma escola pública com qualidade, uma escola pública que seja um direito de todos e de todas, o quanto Paulo Freire, inclusive, contribuiu para a luta contra o analfabetismo no nosso país. Quero parabenizar todas as entidades pela realização desse seminário. Me senti muito honrada com o convite, porque é uma forma de aqui estar, inclusive de conclamar, como eu conclamei aqui, a todos para se engajar na luta, para pressionar o Congresso Nacional a concluir a aprovação do Plano Nacional da Educação. A melhor forma de homenagear Paulo Freire é a gente aprovar um novo Plano Nacional da Educação à altura daquilo que Paulo Freire sempre defendeu, que, repito, uma escola pública de boa qualidade para todos e todas. Então, nessa perspectiva, o que a senhora espera que os professores que ouviram a sua fala possam responder enquanto atitude após esse seu contato com os professores macairenses? O que eu espero é exatamente isso, os professores cada vez mais conscientes da sua missão, de que educar é um ato político enquanto compromisso que ele tem com o aluno, enquanto compromisso que ele tem com a família, com a comunidade, com a cidade, com o estado e com o país que ele vive. E, ao mesmo tempo, essa compreensão que o professor deva ter, que nós não vamos alfabetizar por alfabetizar, que nós não vamos ensinar a ler por ensinar a ler. É importante que essa aprendizagem que a gente está construindo, que a gente está trabalhando, ela esteja associada ao mundo em que a gente vive, à realidade que a gente vive. É como Paulo Freire dizia, se a educação sozinha não transforma o mundo, mas também sem ela nada acontecerá. E os professores, o que eu espero é que os professores tenham cada vez mais consciência de que, por exemplo, eu disse aqui, muito se fez ao longo desses 10 anos. Não foi pouca coisa o governo Lula, o governo Dilma, em políticas públicas, inclusive impactantes, para enfrentar os índices de analfabetismo no nosso país, como, por exemplo, a inclusão do 0 a 3 e da educação de jovens e adultos no Fundeb, ou seja, na política de financiamento, o Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, a questão do Projovem, a questão, por exemplo, da emenda 59, universalizar a educação, da educação infantil ao ensino médio, a própria questão do piso salarial, mas essas políticas ainda não foram suficientes para a gente enfrentar, de um lado, o déficit de escolarização no nosso país. É bom lembrar que temos 80% de nossa criança de 0 a 3 fora, e também os índices do analfabetismo. A média nacional de analfabeto no país, acima de 15 anos, é de 8,7%. E quando chega no Nordeste, essa média dobra para 17%. E o Rio Grande do Norte, infelizmente, está lá um quadro muito humilhante, 16%. O Rio Grande do Norte tem o dobro da média nacional de analfabetos. Então veja ainda o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Agora, eu não sou pessimista, muito pelo contrário. Eu acho que com a aprovação do PNE, nós temos todas as condições de construir mais uma década de avanços e conquistas para a educação brasileira, inclusive ancorados pelos royalties que, em boa hora, a presidenta Dilma defendeu. Ela queria 100% da educação, como eu queria também, mas conseguimos aprovar 75%. Qual é o artigo que os professores não podem deixar de ler e de fazer a pressão? No PNE é o artigo da meta 17, a meta que trata da melhoria salarial do magistério brasileiro. Esse piso que aí está, claro, foi uma conquista, mas esse piso, pelo amor de Deus, esse piso ainda está muito distante daquilo que o professor
professor merece ganhar. Um piso de 1.567, eu estou falando de um piso que corresponde o quê? A 2 salários mínimos, e mesmo assim, ainda tem muito prefeito que não cumpre a lei. Meu amigo, um país desse não pode ir para frente, tá entendendo? Sem dar ao professor o devido tratamento de respeito e valorização que ele merece. Agora eu queria aproveitar. Mas só um momentinho, ainda bem que a presidenta Dilma tem batido muito nessa tecla. Por isso que a meta 17 nós colocamos lá depois de muita luta. Aprovado o PNE, começa a contagem regressiva. Nós vamos ter 6 anos para, no mínimo, dobrar o valor do piso. Isso significa que o governo federal vai ter que botar mais dinheiro, porque os municípios sozinhos, sem uma complementação financeira da União, os municípios, a maioria não vão conseguir. Por isso que eu estou defendendo já de que a maioria desses recursos dos royalties sejam rubricados para a melhoria salarial do professor, assim como foi o Fundeb. Nós não pegamos 60% do Fundeb para a melhoria salarial do professor, por isso que nós conseguimos, por exemplo, dar esse passo de construir o piso. A mesma coisa eu acho que com os royalties. Nós temos que pegar os recursos que os municípios vão receber oriundos desses royalties e vincular. Dizer que a maioria tem que ir para a melhoria, a valorização salarial do magistério, e aí sim a gente vai avançar na questão do piso. Muito obrigado, deputada.